Vamos dar início ao nosso estudo, mas antes, como tenho o costume de frisar, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inspirada, não só os conceitos, as ideias, mas as próprias palavras são inspiradas pelo Espírito Santo, inspiração verbal. Cremos também na inspiração plenária de Gênesis e Apocalipse, os livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Cremos na inerrância absoluta da palavra de Deus. Embora a palavra de Deus não tenha sido escrita numa linguagem científica, e nem o propósito dela foi falar sobre geografia, história, ética, enfim, ciência, não há erros nessas áreas, ainda que ela não use palavras científicas. A palavra de Deus também é infalível, não nos conduz ao erro, ela é inerrante, inspirada. A palavra também ela é eterna. A palavra de Deus ela tem autoridade absoluta, autoridade objetiva. A palavra de Deus realmente é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus, as narrativas na palavra de Deus não são lendas nem mitos, ao contrário, nem ficção, mas realmente esses fatos aconteceram no tempo e no espaço da história. E a palavra de Deus, cada vez mais, através da arqueologia, há evidências de que realmente os personagens citados, boa parte dos personagens citados, realmente à luz da arqueologia moderna, tem vindo à luz e tem comprovado que os fatos realmente ocorreram em personagens reais, como eu disse, no tempo e no espaço da história. Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse ou registrasse. Esse primeiro alistamento ou recenseamento foi feito sendo Quirino, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, ou da linhagem de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou hospedaria. Vejam a soberania de Deus e a providência de Deus. Aqui diz no versículo 1: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, que todo mundo se alistasse. Evidentemente, no caso aqui, todo mundo que fazia parte do império. E no caso, o César Augusto foi usado como um instrumento, sem ele ter consciência que foi um instrumento da providência de Deus. No caso do César, né? Foi usado, de acordo com a vontade soberana de Deus, para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Então, vejam os eventos administrados de acordo com a soberania de Deus, de tal maneira, foram feitos de tal maneira, de uma maneira milagrosa, vamos dizer, né? Que uma profecia do Antigo Testamento se cumpriu literalmente. Isso de acordo com o poder, com a soberania de Deus, com a sua sabedoria também, né? A sua onisciência, enfim, vários atributos envolvidos. E todos eles aconteceram para cumprir o quê? Os propósitos soberanos de Deus. E quais eram esses propósitos soberanos de Deus? Havia uma profecia no Antigo Testamento que Jesus nasceria na cidade de Belém. Belém, o significado da palavra Belém é cidade do pão, casa do pão, né? E por que eu falo que foi da vontade de Deus? Que eles fossem até Belém, tanto Maria como José, para a casa do pão. Por quê?
pelo seguinte, nós vamos abrir Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, 2. Essa profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, aliás, do livro de Miqueias, foi escrito uns 700 anos antes de Cristo. E no capítulo 5 de Miqueias nós vemos, versículo 2: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Belém, casa do pão, né? E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui mostra a pré-existência de Cristo, antes da encarnação, a pré-existência de Cristo e a sua eternidade também. Aqui fala desde os dias da eternidade, né? Então, esse livro foi escrito uns 700 anos de Cristo e foi cumprido literalmente. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 2. Então, Deus, em sua providência, de acordo com o seu controle que ele tem de toda a história, que ele é o Senhor da história, né? Ele fez com que César Augusto decretasse, baixasse um decreto, né? Que as pessoas deviam se alistar, evidentemente com a finalidade última, né? Para cobrar impostos, né? Então, cada um deveria ir para a sua cidade onde seus ancestrais, que era a origem da sua família, né? E no caso de José e Maria, eles eram os descendentes de Davi. Davi nasceu na cidade de Belém. E eles foram para a cidade do seu ancestral, dos seus ancestrais, né? Era costume também deles, na cidade dos ancestrais, das pessoas, terem livros com registros, com os nomes dos ancestrais, né? Então o que aconteceu? Deus, em sua providência, ele fez com que Maria e José fossem obrigados a ir até Belém para o recenseamento, e isso estaria cumprindo literalmente a profecia de Miqueias, que dizia que o Senhor Jesus nasceria na cidade de Belém. E uma vez que a pessoa chegasse à cidade, eles deveriam o quê? Colocar o nome da família, sua ocupação ou trabalho e suas propriedades. Veja que realmente a ideia era saber o que a pessoa tinha, né, para cobrar impostos, ou mais impostos ainda, geralmente abusivos, né? Então, versículo 1, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 3, e todos iam cada um para a sua própria cidade. Versículo 4, e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de família de Davi. Tanto ele como Maria eram descendentes de Davi. A viagem levava mais ou menos uns 3 dias, mais de 140 quilômetros. Ela estava grávida, não deve ter sido fácil para ela fazer essa viagem, mas Deus capacitou para que fizesse, né? Viagem longa. Naquela época não tinha as comunidades de hoje, né? Carro, ônibus, o que fosse, né? Avião, nada, né? Versículo 5. A fim de alistar-se com sua mulher, Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Desposada, mas o casamento ainda não havia sido consumado. Eles ainda não tinham tido relações sexuais. A fim de versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, em Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. E aqui está cumprindo mais uma profecia do Antigo Testamento. Vamos abrir Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma profecia muito conhecida, muito citada e que realmente se cumpriu também literalmente. Isaías capítulo 7, versículo 14.
Isaías escreveu mais ou menos mais de 600 anos antes de Cristo essa profecia. E foi cumprida literalmente. Lembra que eu falei que ela estava desposada com José, mas que o casamento ainda não havia sido o quê? Consumado, porque eles ainda não tinham tido relações sexuais. Versículo 14 fala: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Então essa profecia se cumpriu literalmente. Maria não tinha tido relação sexual ou relações sexuais com José. Cristo não tinha por José como pai, a não ser pai adotivo, né? No caso ali, né? Mas e cumpriu-se literalmente mais uma profecia, além daquela de Miqueias, mais uma, 600 e poucos anos antes de Cristo. Voltemos lá para o nosso texto de capítulo 2 de Lucas, versículo 7. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Naturalmente, porque muitas pessoas foram para aquelas cidades para se alistar, por causa do recenseamento, as hospedarias estavam cheias, né? As estalagens cheias, não tinha lugar para eles. Então a entrada do Filho de Deus no mundo, o Deus homem, o Deus manifesto em carne, foi num lugar humilde, não tinha lugar para eles. Então ele deitou, a Maria deitou numa manjedoura. O que é manjedoura? É um coxo, uma espécie de coxo onde os animais se alimentavam, um coxo, né? De alimentação para animais. Podia ser, e nesse caso chama atenção o grande mistério da nossa fé. Por que eu falo grande mistério da fé? Porque aqui fala no versículo 7, e deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Do ponto de vista humano, da natureza humana de Cristo, nós verificamos de uma maneira frágil, dependente totalmente de Maria, não sabia andar naturalmente, não sabia falar, mas ele era Deus. Após a encarnação, após ele assumir uma natureza humana também, ele reteve todos os seus atributos, ele não abriu mão dos atributos, ele reteve todos os atributos, reteve também sua essência, sua natureza de Deus, Deus homem, Deus manifestado em carne. E veja o mistério da fé, ao mesmo tempo que ele passava a imagem de um bebê frágil, não andava, não sabia falar, ainda não sabia andar, né? Totalmente dependente de Maria, mas como Deus, eis o mistério da fé, mas como Deus, ele que foi o criador de todas as coisas, estava sustentando todo o universo. Mistério, como homem, em sua natureza humana, frágil, como Deus sustentando o universo. Esse é um grande mistério da nossa fé. Que maravilha, né? Vamos abrir em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Que maravilha, né? Agora, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3,16, um texto muito importante que fala do Deus homem, Deus manifesto em carne. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, ou da fé, conforme certas traduções. Deus se manifestou em carne, tá vendo? Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus se manifestou em carne. Que maravilha, né? Voltar para o nosso texto lá de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E Deus, diante de tudo que ele tinha programado em sua providência, agora há aquilo que nós chamamos os anjos revelando a vontade de Deus para pastores. Versículo 8.
de capítulo 2 de Lucas. Olha, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Naquela época, na parte da noite, os pastores, eles guardavam dois turnos. Durante um turno, uns dormiam enquanto os outros vigiavam. Vigiavam por quê? Porque podiam aparecer ladrões ou animais selvagens, podiam devorar as ovelhas, né? Uns dormindo, outros acordados vigiando. Dois turnos. E eles estavam lá vigiando, outros dormindo, né? Olha, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O que nós podemos falar a respeito desses pastores? De acordo com os estudiosos, esses pastores eram desprezados, principalmente pelos religiosos na época lá. Eles eram desprezados, eram considerados como ignorantes da palavra de Deus. Raramente eles apareciam nas sinagogas para ver algum estudo da palavra de Deus, do Velho Testamento, né? Eram considerados ignorantes, classe inferior. Eles não eram vistos com bons olhos, eles não tinham boa reputação, principalmente da elite lá e dos religiosos da época, né? E outra coisa também, como eles não tinham muito tempo devido ao trabalho deles, muito tempo para chegar até a cidade, eles não participavam de cerimônias de purificação dos pecados, né? Eram considerados como impuros pelos religiosos. Então veja que a situação deles, a reputação não era muito boa. E outra coisa, eles não podiam, eles muitas vezes eram considerados como ladrões ou desonestos. Diante de tudo isso, principalmente pelo fato de ser considerados impuros de uma maneira cerimonial, eles não podiam participar dos tribunais judaicos. Exatamente esses pastores. Tanto é assim que o testemunho deles não era confiável, então não podiam ser testemunhas no caso de um julgamento. Então você veja, a situação deles não era muito boa. Mas quem foram as primeiras pessoas que ficaram sabendo do nascimento do Filho de Deus? Quem? Do Deus manifestado em carne. Quem? Foram os poderosos da época? Não foram os poderosos da época, os grandes da época, nem os estudiosos, os escribas, os fariseus. Não. Para quem foi que os anjos apareceram falando do nascimento de Jesus? Justamente para uma classe considerada inferior, desprezada e impura, e que realmente alguns caras até como pessoas desonestas. Veja o versículo 25, veja a mão de Deus, né? Como Deus faz as coisas, de acordo com a vontade soberana. Versículo 25. Assim me fez, versículo 25, desculpe. Versículo 8. Ora, naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor se cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O que é a glória, biblicamente falando? Glória é a majestade e o resplendor que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. E aqui fala, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou. Que glória é essa? É a glória do Shekinah, aquela glória que se manifestou no tabernáculo, se manifestou no santuário, no templo feito por Salomão também. Aquela glória que apareceu ali na sarça, quando Moisés foi olhar que estava, como uma sarça podia estar pegando fogo e nos consumia. Várias vezes no Antigo Testamento houve essa manifestação da glória do Senhor. Vale até a pena dar uma olhada, se você tiver esquecido. Vamos lá para o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Último capítulo de Êxodo. Que é após Moisés terminar a construção do tabernáculo, o que aconteceu? Nós vemos aqui, interessante, que quando o Moisés terminou o tabernáculo, ele estava cuidando de todos os compartimentos,
todas as partes necessárias foram feitas para que ficasse tudo de acordo com a vontade de Deus. E foi exatamente neste tabernáculo que criado na época de Moisés que Deus manifestou o seu poder, manifestou de tal maneira que os sacerdotes, vale a pena depois vocês darem uma olhada, que os sacerdotes não podiam comparecer diante do tabernáculo, porque o tabernáculo, naquele momento, a glória do Senhor, a glória Shekinah, aquele poder extraordinário que mostrava a presença visível de Deus, se manifestou. E não temos tempo para olhar agora, mas eu ia olhar alguns detalhes sobre isso, mas nós verificamos que a glória, como eu falei, glória é a majestade e o resplendor que acompanham a revelação da presença e do poder de Deus. A glória do Shekinah era aquela manifestação, aquele resplendor, aquele brilho, aquele fulgor que era tão forte que o brilho era maior do que o sol ao meio-dia. E essa glória do Shekinah, que eu ia ler agora, mas achei que pode ser um pouco lendo o texto para não completar o estudo, vou terminar para Lucas. A glória do Shekinah era nada mais nada menos do que a manifestação visível da presença de Deus em meio ao seu povo. Essa glória do Shekinah, esse brilho, esse resplendor, era a manifestação visível da presença do Senhor em meio a seu povo. Vamos abrir o livro de Êxodo, fica mais fácil. Eu ia procurar lá no Deuteronômio, mas dentro da nossa liberdade, né? Aqui no livro de Êxodo, a gente vê de uma maneira melhor o que eu queria falar. Êxodo, último capítulo de Êxodo, veja que interessante. Êxodo, capítulo 40, a partir do versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que nuvem de glória, glória do Shekinah, aquele brilho, aquele resplendor, aquela manifestação visível da presença de Deus entre o seu povo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, por conta a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja que maravilha! A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vou ver se há mais uma outra passagem. Aqui foi no tabernáculo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. 1 Reis 8, 10. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Vamos ver. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. Vamos ver assim. Olha, bem interessante. Aqui Salomão havia construído o quê? O templo, o santuário. E quando estava terminado, ele fez até uma oração, tudo, né? E chega no versículo 10, fala o seguinte. 1 Reis, capítulo 8, versículo 10. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, para servir, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Vê que maravilha, hein? Vê que maravilha. A casa do Senhor. Então essa glória que se manifestou no tabernáculo, a ponto de Moisés não poder entrar lá no local, tal resplendor. E aqui também o santuário, o templo foi construído por Salomão. Os sacerdotes não conseguiam entrar para servir, tal resplendor da glória do Senhor. É exatamente essa glória do Shekinah, esse brilho, que realmente se manifestou no Antigo Testamento em várias partes, que se manifestou lá no capítulo 2 de Lucas, que os pastores ficaram amedrontados. Vamos lá para capítulo 2 de Lucas outra vez? Capítulo 2 de Lucas, e foi exatamente aquela mesma glória que nós verificamos aqui no versículo 9. E Lucas 2,9. Eis que um anjo do Senhor
veio sobre eles quem? Os pastores. E a glória do Senhor cercou de resplendor e tiveram grande medo. Agora você sabe que glória que é. É aquela glória do Shekinah, do brilho, do resplendor que se manifestou no tabernáculo, no templo feito por Salomão, na sarça, quando Moisés foi dar uma olhada, e em outras situações também. Essa mesma glória se manifestou. Então imagina o medo dos pastores, quando eles viram aquele brilho, aquele resplendor, Deus manifestando a sua glória, a sua presença, a sua majestade lá, e ficaram temendo. Por quê? Porque corria naquela época talvez uma superstição ou não, que se alguém visse o próprio Deus em sua glória, ou a manifestação da glória de Deus, ou um anjo, era sinal que a pessoa ia morrer ou de julgamento para ela. Por isso que o anjo no versículo 10 disse: não temais. Quer dizer, a mensagem aqui, falando para eles, não é de julgamento nem de morte, não. São boas novas. Não temais, porque eis que vos trago que boas novas de grande alegria, será para todo o povo. Vê que interessante, eles estavam achando que seria uma mensagem de morte ou de julgamento, e eram boas novas. E não foi, como eu disse, para os grandes poderosos, nem para os sacerdotes, escribas da nação, que houve essa manifestação. Ao contrário. E o anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, será para todo o povo. Quer dizer, não é, embora vocês, pastores, só vocês terão essa experiência agora, estão vendo os anjos, né? Então, a glória de Deus manifestada, a mensagem que eu vou pregar, que eu vou revelar para vocês, é para todo o povo. Na verdade, não é só para o povo judeu, mas para todas as nações de todas as épocas, né? Porque Cristo morreu exatamente por pessoas de todas as nações, de todos os lugares, né? Agora veja a mensagem que ele transmitiu. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. O próprio nome Jesus significa o quê? Salvador. Jesus veio para quê? E como Salvador, para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, quer dizer, que significa Cristo, o Messias, o ungido. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse o Senhor aqui significa que ele é o próprio Deus, o mesmo nome aplicado para Deus no Antigo Testamento, aplicado para o Senhor Jesus Cristo também. O Senhor, o soberano, o eterno, aquele que tem autoridade absoluta, o Criador, o sustentador do universo, o Senhor, hein? Aquele que tem autoridade para reinar. Por isso significa, então aí tem o nome completo do Senhor, né? Salvador, Cristo, Senhor. E veja que é como se fosse uma mini teologia, vai? Ele é Salvador, ele é o Messias e ele é o Senhor. Que maravilha, né? Revelando, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui, ele como Senhor, fala da posição real dele como Messias. Ele tem autoridade para reinar, ele vai reinar um dia. Vai reinar um dia, literalmente, vai reinar. Ele é soberano Deus. E fala o que mais? E isso vos será por sinal. Achareis um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Dois sinais foram dados. Primeiro, vocês vão encontrar um menino envolvido por panos e numa manjedoura, coisa incomum, né? Vocês nunca viram uma criança numa manjedoura, né? Num coxo, né? E eram os dois sinais para que eles pudessem reconhecer a criança. E no versículo 13, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo. De repente, além daquele anjo que deu aquela mensagem, além da manifestação da glória, do resplendor, da glória do Shekinah, aquele brilho intenso, ainda apareceu o quê? Exércitos celestiais, vários anjos, louvando a Deus. Imagina que grande coral, né? Dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou glória a Deus nas alturas
paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Ou paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Só que aquele que se apropria do Senhor Jesus como Salvador pessoal é que realmente são bem-aventuradas e que realmente terão paz com Deus e a paz de Deus, né? Essa foi a mensagem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor imerecido. Em outras palavras, as pessoas são os objetos, o quê? As pessoas são os objetos da graça de Deus. Da graça de Deus. Palavra maravilhosa, a palavra graça, né? Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, foram embora, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Um pastor jamais abandonaria seu rebanho. Tanto é assim que enquanto uns dormiam, lembra os dois turnos? Uns dormiam, os outros ficavam vigiando. Aqui tanto aqueles que estavam dormindo e acordaram com essa experiência toda, como os que já estavam acordados, deixaram lá os rebanhos e foram até Belém para verem o Salvador que nasceu. Veja que maravilha, hein? Deus preservou o rebanho deles, né? Quando eles voltaram naturalmente, né? Uma coisa que chama a atenção aqui, que eles não duvidaram do que viram e ouviram. Para eles não era uma alucinação, não era uma alucinação, não era a percepção de um objeto externo quando aquele objeto não está presente, não foi, nada ao contrário. Eles aceitaram literalmente, creram que aquilo aconteceu e fizeram o quê? Foram proclamar, foram ver e depois proclamar aquilo. Como eu disse para vocês no início do nosso vídeo, os relatos, as narrativas da palavra de Deus aconteceram no tempo e no espaço da história. Tudo isso que aconteceu aqui que nós estamos falando não é ficção, não é mito, não é lenda, ao contrário. De acordo com a palavra de Deus, isso aconteceu no tempo e no espaço da história. O cristianismo está fundamentado aonde? Na história. A propósito, queria fazer uma coisa interessante, que eu não falei, esqueci. Versículo 1 do capítulo 2 de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Quem era César Augusto? Era o imperador romano. Versículo 2. Esse primeiro alistamento ou recenseamento foi feito sendo Quirino o governador da Síria. Lucas, que é considerado como historiador exato, um grande historiador, até por aqueles que não creem em Deus, ele fazia questão de mostrar a época que Jesus veio, no tempo, no espaço da história, dando inclusive o contexto da época, histórico da época. O imperador César Augusto, Quirino, governador da Síria, e assim também podemos dizer a visão que os pastores tiveram, realmente tudo aconteceu no tempo, no espaço da história. Não era lenda, nem mito, nem alucinação, nada. Que maravilha, né? Versículo 16. E foram apressadamente achar Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quer dizer, eles foram lá e exatamente como o anjo falou, encontraram o menino lá deitado na manjedoura. Versículo 7. E vendo-o divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Naturalmente, quando eles chegaram, eles contaram para Maria, para José, se tivesse mais alguém presente, o que eles viram, o que o anjo falou, tudo, né? Eles falaram, né? Versículo 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Interessante. Maria tinha o discernimento profundo do significado de tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que fala, ela meditava, guardava nas suas coisas e conferindo em seu coração. Ela estava repetindo. Versículo 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Interessante, como eu falei, os pastores que eram mal vistos, não tinham boa reputação, que eram rejeitados, considerados como classe inferior, não podiam ser testemunhas nos tribunais judaicos, foram exatamente as primeiras testemunhas
Os primeiros que pegaram a mensagem do Evangelho da vinda do Salvador foram justamente essas pessoas. Que coisa, não foram os escribas, não foram os fariseus, não foi o rei Herodes, não. Foram exatamente essas pessoas rejeitadas, humildes pastores, ignorantes, foram os primeiros mensageiros. Interessante, no versículo 20, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus. Que coisa, hein? Eles voltaram para o trabalho deles, naturalmente pelo caminho foram comunicando para todas as pessoas, né? Eles não eram os mesmos mais, voltaram transformados. E voltaram os pastores glorificando, adorando, louvando a Deus, porque por tudo que tinham ouvido e visto, e eles não guardaram para eles. Interessante, não guardaram para eles, ao contrário, eles comunicaram para as outras pessoas, louvando a Deus. Então, eles ouviram a mensagem, entenderam, creram, obedeceram, foram até o local, obedeceram ao que o anjo falou. E o que eles fizeram? Viram, foram agraciados ao ver o Salvador que havia nascido. O que mais eles fizeram? Testemunharam com alegria, adoraram, louvaram ao Senhor e voltaram para o seu trabalho diário. Naturalmente Deus preservou o rebanho deles, para que ninguém roubasse uma fera, começo dos animais lá, nas ovelhas. Eles voltaram transformados e adorando o Senhor. Que texto maravilhoso esse, que fala da graça de Deus, do Salvador que nasceu, que veio para salvar. Como eu falei, ele veio para quê? Para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Você que está me ouvindo, não sei qual a religião sua, se é que tem uma religião, não sei se está se preparando para a comemoração do Natal daqui a uns dias. Você já teve encontro com o Senhor Jesus como Salvador pessoal? Não me refiro a se unir, não tem nada de... É muito bom se unir, estar com a família, comer, trocar de presentes, tudo bem. Mas essa não é a essência do Natal. A essência do Natal é exatamente a vinda do Salvador, o Redentor, aquele que veio nos livrar da escravidão do pecado, remover, para que a culpa fosse removida, nos libertar da condenação do pecado no inferno, nos dar a vida eterna. Ele veio. E o que você tem que fazer para poder realmente ser salvo? De que maneira o Senhor Jesus pode te salvar? Você crê que Ele morreu no teu lugar. Crer, aceitá-lo como Salvador pessoal. A partir do momento que o Senhor recebe como Salvador pessoal, você é salvo, nasce de novo, uma nova criatura. O Espírito Santo vem habitar em você. E você realmente terá a eternidade toda para compartilhar com o Senhor. E você que já recebeu o Senhor Jesus, você tem se alegrado ao ler a palavra de Deus? Você, quando lê a cada ano, na época do Natal, ou quando vai aos cultos, a uma pregação, você se alegra com esse texto? Ou você recebe friamente a leitura de um texto como esse? Ou você é indiferente, está frio, parece que não toca o seu coração? Vale a pena conhecer o Senhor Jesus. Vale a pena, dependendo do Espírito Santo, para entender a palavra de Deus, procurar Jesus na palavra de Gênesis, Apocalipse, ter comunhão com o Senhor Jesus, adorá-lo, ter intimidade com Ele, enfim, confiar no Senhor Jesus, ter a consciência que Deus é real. Se você se o cristianismo está meio pobre, se você realmente está frio, se você nunca foi cheio do Espírito Santo, nunca foi controlado pelo Espírito Santo, não tem muito prazer na palavra de Deus, às vezes dá um pouco de sono, é meio aborrecido, seja o que for, confesse seu pecado ao Senhor, busque Jesus na palavra. Aí sim, cada vez que você lê textos como esse, você vai se empolgar, sempre vai ter algo para falar para você. A palavra de Deus é inesgotável. Você nunca pode dizer, esses textos do Evangelho, já li tantas vezes, desde pequeno, não me toca mais, não. Ao contrário, sempre tem um frescor novo. É a palavra de Deus, está sempre se renovando, sempre tem uma aplicação para os nossos corações. Tá? Aqui, o que nós vemos aqui no versículo 20? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Você precisa
conhecer mais o Senhor, precisa se relacionar mais com Ele, precisa crescer na graça e conhecimento de Jesus. Qual foi o propósito pelo qual o homem foi criado? Infelizmente houve a queda do homem, a queda histórica, no tempo e no espaço da história. A queda não é mito não, a queda no tempo e no espaço da história, Adão e Eva caíram. E por que que Deus criou o homem? E por que que Deus enviou Jesus para resgatar aqueles que haviam caído? Por quê? O propósito para o qual o homem foi criado é para conhecer a Deus e adorá-lo. Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus e desfrutar da companhia de Deus para sempre. Você, se até então não tem desfrutado dessa comunhão com Deus, que realmente desfrute. Busque o Senhor intensamente na palavra de Deus. Seja um santo adorador. Deus salvou pecadores rebeldes para transformar-los em santos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é interessante aqui, ó, eles tiveram a experiência e como adoradores proclamaram a palavra da salvação. De que maneira dizendo o Salvador veio, o Salvador nasceu. E interessante, o versículo 18, e todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Vê que coisa maravilhosa, hein? A pessoa tiver aquela experiência, creram, viram o Salvador, tiveram aquele privilégio, louvaram, se alegraram e compartilharam a palavra de Deus. Você tem compartilhado a palavra de Deus? Tá? E o desafio é esse: busque o Senhor Jesus na palavra. Nesse Natal, só terá sentido o Natal com Cristo, em comunhão com Cristo. Nas reuniões da família, antes de comer, antes de se reunirem, leiam a palavra de Deus, orem, louvem a Deus, adorem o Senhor. Aí tem sentido o Natal, porque Natal sem Cristo não é Natal. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso, que fala do nascimento do Salvador, Senhor. Que texto maravilhoso. Através dos anos, ele sempre se renova esse texto. E textos como o de Mateus também, né? Falando da vinda do Salvador, Senhor. Reaviva os corações dos seus filhos que estão frios, estão afastados, que não têm lido muita palavra, não têm testemunhado, não têm se alegrado em Ti, Senhor. Que haja um reavivamento bíblico, um despertamento bíblico, Senhor. E também peço pela salvação daqueles que estão assistindo esse vídeo, para que tenham um encontro com o Senhor Jesus como Salvador pessoal. Ó Deus, que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus, que nesse Natal possamos Te louvar, adorar e a Teu Filho Jesus, que Tu enviaste para nos salvar. Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de São Jesus. Amém, Senhor. Sendo assim, eu queria pedir para você 3 favores. Primeiro é o seguinte: se você tem gostado, tem apreciado os meus estudos, se tem sido edificante para você, se tem feito tem sido relevante para você, tem feito uma diferença na sua vida, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal. O segundo pedido é o seguinte: que você clicasse no sininho, que é exatamente indica que você gostou, indicar no gostei, que está apreciando. E o terceiro pedido é o seguinte: se tem sido relevante para você, tem sido uma bênção para você, se você tem apreciado os estudos, que você compartilhasse com outras pessoas, amigos, parentes, para que assim mais pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus, mais pessoas pudessem ser edificadas e, enfim, que Deus pudesse ser mais conhecido através da sua palavra. E eu agradeço o fato de você estar me assistindo e que Deus possa me usar cada vez mais para que Deus alcance mais pessoas. O propósito desse canal é ser fiel à palavra de Deus e glorificar o Senhor Jesus. Eu agradeço e peço que você também ore por esses meus estudos, para que cada vez mais o Espírito Santo me capacite para expor com fidelidade a palavra de Deus. Ok?